ele é inscrito por Paulo a uma igreja chamada Igreja de Tessalônica. Ficava ali na região de Tessalônica, onde hoje é a atual Grécia. Paulo ele vai fundar esta igreja na segunda viagem missionária dele. Ele funda essa igreja, mas por causa de algumas perseguições, Paulo precisa sair de lá. Mas ele não vai deixar de orientar os irmãos, de direcionar os irmãos, principalmente os novos convertidos. E ele vai fazer isso agora por meio de cartas. Ele vai escrever cartas para a igreja de Tessalônica, para orientar os irmãos e também para corrigir alguns equívocos doutrinários. A igreja de Tessalônica era uma igreja que ela era muito perseguida, era uma igreja que enfrentava muitas aflições. E também, por ser uma igreja de novos convertidos, era uma igreja que enfrentava alguns equívocos doutrinários. Um desses equívocos que estava mais acentuado em específico no capítulo que Paulo vai falar, no capítulo número 4, a qual nós lemos, era o de que os irmãos achavam que os irmãos que já haviam morrido, que os irmãos que criam em Cristo e tinham morrido, iriam perder a bênção da salvação pelo fato de já terem morrido. Aí Paulo vai escrever no capítulo 4, a partir do versículo número 13, que: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos se entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando Paulo está falando dos que dormem, Paulo está falando a respeito daqueles cristãos que haviam morrido. Ou seja, a expressão dormir, sono, aqui faz uma analogia com a morte, com os cristãos que haviam morrido. A igreja estava pensando que estes irmãos iriam perder a bênção da salvação. Aí Paulo vai escrever, e no capítulo de número 4 vai corrigir esse equívoco doutrinário, mostrando que os mortos ressuscitariam primeiro e também seriam arrebatados ao encontro com Cristo. Além disso, na carta de Tessalônica, Paulo também vai motivar a igreja a não se abalarem pelas aflições e perseguições. A gente vê alguns temas sendo falados nessa carta: fé, amor e um dos principais, a volta de Jesus Cristo. Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses vai falar em específico sobre isso. Mas primeiro quero que os irmãos entendam o que fala exatamente o versículo de número 13. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, não sejam ignorantes e não se entristeçam como os que não têm esperança. Paulo está falando sobre aquele irmão quando vai perder um ente querido, ou quando vai perder uma pessoa e enfrentar um processo de luto. É fato de que o choro acontece. Quando estamos enfrentando um processo de perda, a dor é real, o luto é real, a tristeza é real. E Paulo em nenhum momento está aqui dizendo: não, vocês não devem se entristecer. Não, Paulo está dizendo: vocês não devem se entristecer como os que não têm esperança. Então Paulo não está dizendo que o problema aqui é se entristecer quando se perde alguém, mas o problema é o modo como você vai se entristecer. Ele está fazendo aqui uma comparação entre aqueles que não são cristãos. Ele está dizendo: olha, existe um modo pelo qual aqueles que não têm esperança se entristecem, e existe um modo diferente pelo qual aqueles que são cristãos se entristecem. É porque o crente, até mesmo perdendo alguém, ele consegue ter esperança e enxergar consolo nisso. Porque o cristão entende que a morte não é o fim, mas a morte é a porta de entrada para a eternidade com Jesus. O cristão, ele não vai se entristecer como o ímpio quando perde alguém, porque ele sabe que a morte não é o ponto final. Ele sabe que depois da morte ainda é possível existir vida eterna e se encontrar com Cristo.
não tem esperança, porque a igreja é diferente. Até no luto, até na perda, ela tem que ter esperança. O evangelho, ele é tão lindo, porque o evangelho, ele é especialista em transformar a tristeza em esperança, incerteza em promessa e medo em consolo. O crente, ele pode até ter medo, mas o consolo será maior. O crente pode até sentir tristeza, mas a esperança que está no coração dele vai superar a tristeza. O crente pode até em algum momento ter incertezas, mas a promessa que ele se firma dá certeza a ele. Aleluia! Glória a Deus. Então Paulo aqui está fazendo uma comparação. Glória a Deus. Aleluia. E ele está mostrando que o modo que o cristão perde um parente, alguém, é diferente do modo que o ímpio ele vai perder. Entrando nisso, Paulo, ele vai se ater um pouco mais para frente a entrar nessa questão do arrebatamento e da segunda volta de Jesus. Sendo que eu acho interessante que Paulo, ele não consegue falar de arrebatamento sem falar de santidade. Porque não tem como a gente desvincular a volta de Jesus e não falar sobre a santidade do crente que deve ter a respeito de Jesus. No início do capítulo número 4, Paulo ele já vai começar dizendo, acompanha comigo. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e estão vivendo assim. Agora pedimos e encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais. Paulo está falando sobre santidade. Paulo está falando sobre viver uma vida que agrada a Deus. Antes de Paulo falar de arrebatamento, antes da Bíblia falar da volta de Jesus, primeiro ele vai mostrar o modo como você deve se comportar até essa vinda de Jesus. Sabe por quê? A nossa expectativa do céu influencia o modo como vivemos na terra. E o modo como vivemos na terra influencia a nossa chegada no céu. Porque já foi cantado nessa noite que não é qualquer um que entra no céu. Não é qualquer um que mora no céu. E se a gente for ver a Bíblia falando a respeito de Enoque, a palavra do Senhor diz que Enoque foi arrebatado. Mas antes disso, a palavra de Deus diz que Enoque andava com Deus. Até que um dia, Deus levou Enoque para perto dele. Enoque andava com Deus na terra, até que teve o dia de Deus levar Enoque para o céu. E assim será justamente com a igreja. Enquanto você anda com Deus na terra, vivendo em renúncia, chegará o dia que Deus vai levar você para andar junto com Ele no céu. Não adianta querer. O problema na nossa geração é que tem pessoas que querem andar com Deus no céu, nas ruas de ouro, sem antes andar com Ele na terra. E Deus está dizendo, não adianta. Primeiro você tem que andar comigo na terra, para depois andar comigo no céu. Primeiro você tem que viver uma vida de renúncia, para depois viver comigo no céu. Não é qualquer um que pode ter acesso. E não faz sentido você querer casar com alguém que foi infiel com você durante o tempo de noivado. Do mesmo modo, não faz sentido Deus querer casar com você se durante o noivado na terra você foi infiel a Ele. Deus está dizendo, é momento de dobrar a renúncia. É momento de começar a viver o Evangelho. Porque Deus vem buscar uma noiva, mas Ele vem buscar uma noiva que é fiel a Ele. Será que tem uma igreja fiel a Ele nessa noite? Será que tem uma igreja que vive em renúncia a Ele nessa noite? Porque a noiva que Deus vem buscar, ela é aquela que anda como fiel, é aquela que se comporta como fiel, é aquela que fala como fiel, é aquela que vive como fiel. É essa igreja que Deus vem buscar. Mais pra frente, no versículo de número 16, a Bíblia agora vai dar alguns sinais ou algumas manifestações que acompanhariam a descida de Jesus, o arrebatamento. E a gente vai perceber alguns desses sinais. Eu quero que você acompanhe comigo. Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado ou ordem, alarido, depende da sua versão, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Repita comigo. Diga, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esses são os
sinais ou as 3 manifestações que acompanhariam a descida de Cristo, que irão acompanhar a volta de Jesus Cristo. E para a gente entender melhor, a gente vai destrinchar um por um. A ordem ou o alarido, dependendo de como está na sua versão, tem um significado de grito de comando ou grito de estímulo. A palavra alarido, ela vem do grego chamado keleuma. Preste atenção para você entender. Keleuma tem o mesmo sentido do brado de um comandante aos seus soldados. Alarido tem o mesmo sentido do grito do cocheiro a cavalos, ou do comando do mestre do navio aos remadores. Perceba uma coisa: alarido aqui tem o sentido de uma ordem, de um grito de estímulo, de um grito de comando, de um grito de ordem. E perceba, alarido sempre vem de alguém que é superior. Assim como o comandante é superior aos soldados, e assim como o cocheiro aos cavalos, e assim como o comandante do mestre do navio aos remadores, sempre o alarido virá de alguém que está numa posição superior. E eu não sei se você está entendendo isso, mas naquele dia será assim. O alarido será um grito de comando que virá de alguém que é superior à igreja. E não só isso, porque o grito de comando ou a ordem não é uma ordem baixinha, não é um perguntar de se você quer ir ou não. Não, é uma ordem, é você querendo ou não, vai. É você querendo ou não, é uma ordem, vai subir. Eu não sei se você consegue imaginar, mas naquele dia a ordem vai ser dada. E aquele dia a ordem, o alarido será: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. O alarido e a ordem vai ser dado naquele dia. Você querendo ou não, a ordem vai ser dada naquele dia. O mundo querendo ou não, o grito de Jesus chamando a boca será dado naquele grande dia. Aleluia! A voz de arcanjo seria uma explicação do alarido, ou uma confirmação também de que Jesus está voltando para a igreja. E terceiro, a trombeta. A trombeta, ela era um instrumento muito utilizado pelo povo de Israel. E era muito conhecido e utilizado para diversas funções. Primeira função da trombeta: a trombeta era utilizada para anunciar a chegada de alguém importante. Quando a trombeta era tocada, geralmente era relacionado com a chegada de alguém importante que estava chegando no ambiente. Se nós formos ver lá em Êxodo 19, do 18 ao 19, quando Deus ele vai se manifestar no Monte Sinai, a palavra do Senhor diz que quando Deus desce sobre o monte, no meio do fogo, vai ter fumaça como de uma fornalha. O monte vai tremer violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Ou seja, quanto mais a presença de Deus ia se manifestando no monte, mais a trombeta ia aumentando o som. Quanto mais Deus ia se manifestando no monte, mais a trombeta de Deus ia tocando o som. Quanto mais Deus descia no monte, mais o som da trombeta era alto, porque a trombeta estava anunciando a chegada de alguém importante e a presença de Deus se manifestando no monte. E deixa eu te dizer uma coisa para alegrar você nessa noite. Sabe o que eu acho lindo? É que a igreja do Senhor, ela dá lugar no barulho e ela vai subir no barulho também. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia dizendo ou dando a ideia de que o arrebatamento ele vai ser secreto e silencioso. Não. Porque o arrebatamento também vai ser no barulho. Vai ter som de trombeta, vai ter alarido, vai ter ordem, vai ter voz de arcanjo. Tudo isso para anunciar que Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Glória a Deus! A trombeta anunciaria a chegada de uma grande pessoa. E assim como Deus se manifesta no monte com alguns sinais, quando Deus se manifesta num recinto, a gente também vê. Porque no monte tinha sinal visível, tinha fogo. No monte tinha mover, porque o monte tremia. E no monte tinha som, porque tinha trombeta. E
quando Deus manifesta a glória dele em algum lugar, tem sinal visível, tem fogo, tem mover, tem manifestação da presença e tem som, tem barulho de crente adorando a Deus. Será que você pode adorar a Ele nessa noite? Será que você pode abrir a tua boca para glorificar aquele que está nesse lugar? Será que você pode dizer aleluia ao teu Deus que está presente aqui nesse ambiente? O segundo ponto pelo qual a trombeta era utilizada é que ela também servia para anunciar grandes eventos. Completa para mim, a trombeta servia para anunciar grandes eventos. Quando a trombeta também era tocada no meio do povo de Israel, também determinava que algum evento grande estava para acontecer. E lendo e estudando a respeito disso, me correlatou, me veio a relação de que muitas das vezes nós vivemos a nossa vida na terra muito ansiosos para vivermos alguns eventos, mas raramente vivemos ansiosos pelo maior evento, que é o encontro de Jesus Cristo com a igreja. Às vezes a gente vive a vida ansioso para um congresso, ansioso para uma festividade, não dizendo que isso é errado, mas depende de onde está o seu maior foco e a sua maior expectativa. A gente vive a vida esperando o dia que a gente vai casar, não vê a hora do dia que a gente tiver filhos, não vê a hora do evento da casa nova, não vê a hora do evento do carro novo, mas aonde está a sua expectativa e a sua ansiedade por morar no céu? Porque deixa eu te dizer uma coisa, o maior evento não será teu casamento, o maior evento não será a conquista da tua casa, o maior evento não será o nascimento dos teus filhos. O maior evento da igreja de Jesus Cristo é se encontrar com Ele nos ares. O maior evento da igreja de Jesus Cristo é se encontrar e morar com Jesus para sempre. O maior evento da igreja é o encontro com Jesus Cristo. Aleluia! Tua maior expectativa não deve estar naquilo que é na terra, mas deve estar naquilo que é eterno. Vira para o crente que está do seu lado e diga a ele: dobre a expectativa. Diga a ele: aumente a expectativa pelo céu. Que a tua maior ansiedade, igreja, não esteja naquilo que é na terra, mas esteja naquilo que é do céu. Que esteja na eternidade. Aleluia! A terceira finalidade da trombeta, que eu já me encaminho para encerrar, é que a trombeta também reunia o povo para viajar. Completa para mim. A trombeta reuniu o povo para viajar. Você pode dar um glória? Quando a trombeta era tocada, o povo de Israel se reunia em frente ao acampamento, à frente da tenda do encontro, para servir de sinal para o povo que eles deveriam se reunir e dar sinal para partir. Que eles deveriam se reunir e dar sinal para que eles iriam viajar para o próximo ponto. Será que tem alguém entendendo isso? Você pode glorificar por isso? Porque a trombeta de Deus vai anunciar um grande evento, que é evento o arrebatamento. A trombeta vai reunir o povo para viajar para onde? Para o céu. E a trombeta vai anunciar a chegada de uma grande pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo de Nazaré, que vai buscar a sua igreja. Você pode se alegrar por isso, você pode louvar por isso, você pode agradecer por isso. O grande evento ainda não chegou, o grande encontro ainda não chegou, ainda vai chegar. A grande viagem ainda não chegou, ainda vai chegar. Vai ser a igreja se reunindo para viajar para o céu.
acho lindo, e aqui eu já encerro, é que no final do capítulo de número 4, a Bíblia do Senhor diz que nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E nós iremos nos encontrar com o Senhor nos céus, no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu vou repetir para a igreja entender. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Entenda uma coisa. A palavra do Senhor diz em João 14 que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Entenda uma coisa: a tua maior expectativa não deve estar nas ruas de ouro. Se alguém disse isso para você, mentiu. A tua maior expectativa não deve estar no lago de cristal. Se alguém disse isso para você, mentiu. A sua maior expectativa não deve estar nos muros de jaspe. Se alguém disse isso para você, mentiu. A tua maior expectativa deve estar simplesmente em querer estar onde Jesus Cristo está. Porque a promessa, ela é muito maior que a estrutura do templo, mas é sobre quem está no templo. Salmos 84 diz: quão agradáveis são os teus tabernáculos, Senhor. E o tabernáculo não é agradável por causa da estrutura do tabernáculo, mas por causa de quem está no tabernáculo. Entendeu uma coisa? O céu não é agradável por causa da estrutura do céu, mas por causa de quem está no céu. E quem está no céu é Jesus Cristo de Nazaré. A promessa é essa: eu vou e vou voltar, mas é para que a igreja esteja onde eu estou. Será que você tem ansiedade para se encontrar com essa presença? Será que você tem expectativa para esse grande evento? Será que você não vê a hora de ver Jesus face a face? Aleluia! Você vai ver Jesus face a face. Você vai se encontrar com Cristo. Você vai morar perto dele. Eu não sei você, mas é perto de Jesus que eu quero estar. Eu não sei você, mas é junto de Jesus que eu quero estar. E a Bíblia está mostrando aqui que a volta de Jesus não deve nos causar medo. O arrebatamento, o fim dos tempos, não deve te causar medo, mas ela deve te causar expectativa e temor. Medo é diferente de temor. E a palavra do Senhor para a igreja nessa noite é: dobre a expectativa. Se a tua expectativa está naquilo que é terreno, Deus está dizendo: é momento de direcionar a tua expectativa àquilo que é celestial.